Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós chegamos à quarta lição sobre a escatologia reformada e o nosso objetivo é tratar sobre o milênio. E eu quero convidá-lo a abrir a escritura no livro do Apocalipse, capítulo 20, versos do 1 até o 10, lembrando a você que este não é um estudo exaustivo sobre o tema e você deve buscar nos manuais de teologia sistemática aprofundar o conhecimento. Nosso objetivo aqui é apresentar uma visão panorâmica sobre cada ponto da visão reformada da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E hoje nós vamos estudar sobre o milênio. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versos do 1 até o 10. Eu vou fazer a leitura desta porção da Santa Escritura. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu quero orar com você nesta hora, suplicando a Deus que prepare o nosso coração para a compreensão desse tema importante da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Curve a sua fronte agora e ore comigo. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nós nos aproximamos de Ti mais uma vez, confiados no seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, substitutivo. E é por ele, Senhor, por sua mediação, pelo serviço oferecido na terra, mas também que permanece sendo oferecido no céu, como um único mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que nos achegamos a Ti, para Te pedir, meu Senhor, que oriente-nos nesta hora, e abra-nos a visão, aclarando os nossos olhos para compreender este ponto importante da escatologia. Abençoe o teu povo, meu Senhor, dando compreensão da tua palavra e glorifica a Cristo, nosso Redentor, por quem oramos. Amém. Meus irmãos queridos, de fato, para entender esta passagem lida de Apocalipse capítulo 20, versos do 1 até o 10, nós necessitamos destacar alguns fatos que envolvem
aquilo que vamos tratar aqui, que é sobre o milênio. Para tanto, nós destacaremos inicialmente a interpretação da passagem apocalíptica sugerida pelos adeptos do pré-milenismo histórico. Nós veremos aqui a posição dos pré-milenistas, dos pós-milenistas e dos amilenistas. Vamos então compreender um pouco do pensamento do pré-milenismo histórico. Veja, os pré-milenistas históricos, como são comumente conhecidos, eles afirmam que após a segunda vinda de Cristo, ele reinará por 1000 anos sobre a terra, antes da consumação final do plano redentivo de Deus nos novos céus e na nova terra. Nesse ponto, meu querido irmão, segundo defendem os pré-milenistas históricos, ocorrerá a primeira ressurreição, e eles citam Apocalipse capítulo 20, versículo 5, quando diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, do ponto de vista do pensamento dos pré-milenistas históricos, eles defendem que ocorrerá esta primeira ressurreição dos santos, que participarão do reinado do Senhor Jesus Cristo sobre a terra durante 1000 anos, que são literais. Depois disto, dizem os pré-milenistas históricos, Satanás será solto dos seus grilhões, e apesar do fato de Cristo haver reinado sobre a terra por 1000 anos, Satanás encontrará os corações dos homens não regenerados prontos a se rebelarem contra Deus. Meus queridos, nós precisamos de pensar que há algumas incoerências interpretativas na visão dos pré-milenistas históricos. Primeiro, que os 1000 anos descritos em Apocalipse capítulo 20, versos do 1 até o 10, não são literais, pois o texto da Escritura em Apocalipse é simbólico. Segundo, que em lugar algum das Escrituras nós encontramos o ensino de que o Senhor Jesus voltará 2 vezes, ou que haverá 2 ressurreições. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versos 29 ao 31, em João capítulo 5, versos 25 ao 29, ou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 22 ao 26, você perceberá, por exemplo, nesse tratado de Paulo sobre a ressurreição, que não há fundamento para esse pensamento dos pré-milenistas históricos. Veja, por exemplo, a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22 ao 26, porque a Escritura diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então ele vai dizer no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então percebam que há uma incoerência interpretativa na visão dos pré-milenistas históricos. Nós vamos caminhando e agora eu quero apresentar aos irmãos a visão do milênio segundo o pós-milenismo, que é uma outra corrente muito conhecida, que ensina que o reino de Deus está se estabelecendo no mundo pela pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a obra salvadora do Espírito Santo no coração dos indivíduos está se estabelecendo.
Os pós-milenistas ensinam também que o mundo finalmente será cristianizado e que a volta de Cristo ocorrerá no final de um longo período de retidão e paz, comumente chamado de milênio. Meus queridos, os pós-milenistas afirmam ainda que a proclamação universal do Evangelho e a conversão final da grande maioria dos homens em todas as nações durante a atual dispensação foi a ordem expressa do Mestre quando enviou os discípulos a pregar. E você percebe isso lá em Mateus capítulo 28, versos do 18 até o 20. Obviamente que o texto é interpretado segundo a visão pós-milenista, que não encontra amparo nas Santas Escrituras. É por causa disso que nós queremos apresentar algumas incoerências interpretativas na visão do pós-milenismo. Por exemplo, os pós-milenistas, ainda que com uma interpretação que gere conforto aos corações, eles são extremamente românticos e, consequentemente, irreais na afirmação, pois deixam de observar os repetidos avisos das Escrituras acerca do período de apostasia que tomará todo mundo antes da parousia, ou seja, da segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós encontramos, meus queridos irmãos e amigos, nas Escrituras é que, de fato, a proporção que o fim se aproxima, a proporção que o cenário é montado para que Cristo volte, os homens se tornam mais indiferentes, eles se tornam mais rebeldes, mais incrédulos, e nós precisamos de compreender isso à luz da própria Escritura. Se você abrir, por exemplo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos do 1 até o 6, você vai perceber como essa interpretação pós-milenista, ela é romantizada. O cenário que temos, que antecede a manifestação gloriosa de Cristo na sua parousia, que é a sua segunda vinda, é um cenário de apostasia. Veja, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos do 1 até o 6, a Escritura diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, disse o apóstolo a Timóteo. Verso 6 diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Meus queridos, de fato, há uma incoerência interpretativa na visão pós-milenista. A proporção que o cenário é montado, a proporção que a vinda de Cristo vai se tornando uma realidade, de forma especial pela aparição daquelas figuras escatológicas, o que nós percebemos é que há um cenário generalizado de apostasia. Então, nós já vimos a visão pré-milenista histórica, nós já vimos a visão do pós-milenismo, e eu quero apresentar-lhes agora a visão amilenista. Muito bem, os adeptos desta interpretação não creem em um milênio terreno, literal, que se seguirá ao retorno de Cristo. Para os amilenistas, a prisão de Satanás teve o seu início no deserto, quando Cristo
resistiu naquele período dos 40 dias do seu jejum. Para os amilenistas, o período do Antigo Testamento, Satanás estava solto para enganar as nações, pois não tinham o conhecimento da revelação de Deus. Apenas os judeus, eles tinham essa capacidade de acesso à Escritura, e nós vimos isso em Atos, capítulo 17, versículo 30. Portanto, meu querido irmão, para os adeptos do amilenismo, a grande comissão de Mateus, capítulo 28, verso 19, aponta para o avanço da igreja em face ao aprisionamento de Satanás, que não pode mais deter a mensagem universal do Evangelho, já que ela agora foi internacionalizada lá na experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Meus queridos, para os amilenistas, as palavras de Jesus registradas por Mateus, capítulo de número 12, verso 29, veja o que diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Essas palavras para o amilenista refletem esta verdade, a verdade de que a igreja está avançando, pregando o evangelho, e Satanás agora não pode mais enganar as nações como ele fez na era veterotestamentária, já que agora a Escritura está pronta e disponibilizada a todas as tribos, línguas e nações, e à proporção que as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho da Graça, elas atendem à mensagem de arrependimento e tornam-se crentes, fazendo parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, assim como nós encontramos em Mateus capítulo 12, verso 29, em João capítulo 12, verso 31 e 32, nós devemos também compreender que a passagem aponta para o fato de que Satanás está preso. Portanto, o evangelho está sendo disseminado internacionalmente. Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 12, versos 31 e 32. Você vai compreender o que de fato a Escritura ensina e qual a visão dos amilenistas acerca da missão da igreja de anunciar as boas novas da salvação. João 12, versos 31 e 32 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então é importante, meus queridos irmãos, compreendermos que há uma coerência na interpretação da visão dos amilenistas. Para os amilenistas, o milênio ocorre em 3 lugares. Primeiro, onde estão os tronos. O trono de Cristo e do seu povo está posto invariavelmente no céu e não na terra. E você pode ler isso em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 4, na visão que João teve quando estava exilado em Pátimos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. No capítulo 3, verso 21, agora, João vai dizer assim, veja comigo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ainda em Apocalipse, capítulo 4, versos 1 e 2, diz: Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois
destas coisas. Então, para os amilenistas, o milênio ocorre em 3 lugares. O trono de Cristo e do seu posto está, na visão dos amilenistas, invariavelmente no céu. Mas eles pensam também que o trono dos amilenistas onde estão as almas desincorporadas dos mártires, pois nós lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. As almas reinaram durante a totalidade da dispensação e até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante compreender, meus queridos irmãos, que há coerência na interpretação do milênio segundo a visão dos amilenistas. O reino de 1000 anos ocorre ainda onde Jesus vive, porque nós lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo. Então, nos vem uma pergunta: onde Jesus vive? A resposta é óbvia, certamente no céu. E podemos dizer com segurança que o reino de 1000 anos ocorre no céu. Meus queridos irmãos, há de fato uma coerência na interpretação da visão de milênio segundo os amilenistas. E por isso, então, nós temos a certeza de que a natureza desse reino milenar está para o fato de que os crentes julgarão com Cristo, como nós vemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21. Nós percebemos também que eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, e Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e subsequentes vai nos mostrar isso. Meus queridos, eles compartilharão a glória real com Cristo. Sendo assim, todas as almas dos mártires, aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, todos os crentes que morreram na fé, tais como os que não adoraram a besta, não só reinarão para sempre, mas adorarão a Deus em Cristo como sacerdote durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 1, verso 6 e Apocalipse capítulo 5, versículo 10 nos ensina literalmente isso. Então, diante daquilo que vimos até aqui, o que é que nós podemos aprender nessa lição sobre o milênio? Primeiro, o aprisionamento de Satanás não tem associações com sua inércia, pois ele continua em atividade como um cão que está amarrado a uma corrente que lhe concede certa mobilidade para agir. E é isso que nós encontramos como verdade na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5, verso 8, quando o apóstolo disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então saiba que, muito embora ele esteja preso, ele não está inerte, porque ele tem uma certa mobilidade para agir. Portanto, nós não devemos ignorar os seus ardis. E Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso do 10 até o 12, chamando a atenção daqueles irmãos acerca disso, quando falou: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é importante compreender que a visão amilenista
de Satanás que está amarrado, não o põe numa condição de inércia, antes chama a atenção dos crentes acerca das suas atividades malévolas. Mas há um outro ensino que nós podemos aprender nessa lição. É que a tarefa de Satanás de enganar as nações, quando só Israel tinha acesso à revelação especial de Deus, findou-se com a internacionalização da igreja em Pentecostes. Com isto, meu querido irmão, abriram-se as portas para que o evangelho seja anunciado a todas as nações. É importante, então, assumirmos o nosso papel como evangelistas, como aqueles que querem fazer com que as boas novas da salvação sejam anunciadas e os eleitos arrependidos se acheguem a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um outro ensino que nos traz os amilenistas. E esse é o terceiro, de que Satanás e os demais inimigos da igreja, a saber, a natureza humana e o próprio curso do mundo, serão finalmente derrotados na parousia. Então, meu querido irmão, o milênio terá fim. E todos aqueles que confessaram a Cristo como Salvador e viveram sob seu senhorio, desfrutarão da sua presença em situação descrita pelo apóstolo Paulo como incomparável. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, verso 9, para falar sobre isso, quando diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como, então, meu querido irmão, está a sua vida? Você, de fato, está preparado para a parousia? A sua vida está de conformidade com os santos ensinos da Santa Escritura? Veja, então, para que você não seja pego de surpresa, como as virgens nécias, ou até mesmo como aquele servo mau. Cuida-te, para que, findado o milênio, possas encontrar-te com o teu noivo, pois são deles as palavras registradas por Mateus no seu Evangelho, capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Eu quero orar com você e por você neste momento. Meu Senhor, nossa gratidão, porque podemos compreender a Tua palavra e sabemos da nossa responsabilidade. Cremos, Senhor, que a proporção que o cenário é montado, que as figuras escatológicas têm o seu vaticínio cumprido e elas atormentam as nações e perseguem a igreja. Cristo está às portas e nós precisamos estar preparados para aquele dia em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por Ele nós oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.